Vamos lá, estamos aqui no estúdio com a pré-candidata ao governo do estado do Amazonas, Carol Braz. Seja muito bem-vinda à nossa programação. Bom dia, Carol. Bom dia, Arthur. Bom Peraí, dia, deixa eu ver aqui Rosiane. Bom dia a todos os nossos ouvintes da Rádio Band News. É um prazer poder estar aqui e poder conversar com os nossos ouvintes e falar mais um pouquinho do nosso trabalho e do que a gente espera aqui para o nosso Amazonas. Muito bem, a gente vai começar, claro que eu conheço quem é Caroline Braz, e eu acho muito interessante a sua história já dentro do judiciário, e depois ela também já tem uma história na administração pública, no governo do Amazonas, passou por 2 secretarias, mas os ouvintes, a grande maioria, ainda não conhecem bem o seu nome. Eu queria que a senhora se apresentasse. Quem é Caroline Braz, como ela se construiu e como ela chega hoje a disputar pelo PDT essa vaga de governadora do Amazonas. Obrigada, Rosiane, por essa oportunidade. Eu realmente venho da Justiça, já fui juíza, sou amazonense e passei no concurso para juíza no estado de Roraima. Juíza federal no estado de Roraima. Juíza estadual. E aqui sou defensora pública. Deixei de ser juíza para ser defensora pública em virtude desse meu perfil de querer sempre trabalhar políticas para os mais carentes, os mais necessitados. E quando tive a experiência de ser secretária de Justiça, percebi que precisamos da política para poder melhorar a vida das pessoas. Então, eu que vinha da Justiça e achava que não gostava da política, por isso que eu entendo hoje as pessoas que não querem falar de política, que não gostam da política, mas eu percebi que existe sim o lado bom, o lado correto, o lado da política que está posta para ajudar e resolver os problemas das pessoas. O que, no fundo, nós não gostamos é da politicagem. E é isso que nós queremos realmente acabar. Mostrar que é possível colocar pessoas corretas, pessoas que vão utilizar os recursos públicos para a finalidade pública. E eu tenho muito a perder, Rosiane, porque eu tenho um cargo público, eu tenho um nome, a minha dignidade, a minha honra, e me coloco hoje à disposição do povo amazonense, porque acredito que precisamos romper com a politicagem que se instalou no nosso estado. E para isso precisamos realmente ter coragem, determinação e mostrar que é possível colocar pessoas corretas, honestas e dignas também nesse espaço da política. Além dessa área de atuação que é bem diferente da Defensoria Pública em relação a um cargo de juiz, de juíza que a senhora ocupava em Roraima, quais outros motivos trouxeram a senhora para o estado do Amazonas? Eu sou amazonense, nasci aqui, me formei na UFAM, me formei em Direito, passei em 6 concursos aqui, fui escrivã de polícia, então vi bastante da realidade hoje do que os policiais civis passam. Vi também, pela Defensoria Pública, coordenei o ônibus da Defensoria que está caminhando nas comunidades. E vi ali a necessidade das pessoas, quanto as pessoas não têm o básico. E como secretária de Justiça, fiz viagens por vários municípios e vi que muitas pessoas hoje não têm sequer um documento. E com falta de documento você não consegue ter políticas públicas. Em outros municípios percebemos a falta de água. As pessoas não têm água para beber. E não precisa ir muito longe. E logo nesse estado, né? Logo no nosso estado é algo revoltante. Se você atravessa a ponte e vai ali no Cacaupireira, as pessoas estão andando em pontes cheias de esgoto a céu aberto. E não é longe, gente, é só atravessar a ponte. Então, essas situações que a gente percebe o descaso, o esquecimento com essas pessoas, e nós vivemos num estado rico, Rosiane, não dá para admitir que o Amazonas tem do norte e nordeste é o estado mais rico, mas nós somos o 2º estado do país em desigualdade social. Então, ou nós trazemos esse choque de gestão para o Amazonas e mostrar que o povo da capital tem os mesmos direitos que o povo do interior, que hoje está completamente abandonado, ou nós vamos perpetuar um ciclo de política que não soluciona os problemas e uma política que não se importa com os mais fracos, não se importa com os menores. Então, por isso que eu venho da justiça para trazer a justiça no sentido amplo, no sentido da justiça social, da equidade, da distribuição das riquezas do nosso Amazonas para o povo amazonense. Já chega de sermos um estado rico com um povo tão pobre e tão massacrado.
mais de 500 mil amazonenses vivem hoje abaixo da linha da pobreza, que são os miseráveis que vivem com menos de R$ 155 por mês. E temos um distrito industrial, temos um estado onde a renda per capita é de mais de R$ 20 mil. Então, a distribuição ela está muito desigual. Olha só, eu também queria que a senhora falasse um pouco para os ouvintes da sua experiência como secretária de Estado, né? A senhora participou de 2 secretarias ou de uma só? Explique o que a senhora achou de mais relevante, do que identificou e do que fez nessas funções de secretária. Eu acredito, Rosiane, que a minha ficha caiu para a importância da política depois que eu assumi essa Secretaria de Estado, que é a Secretaria de Justiça. Ali eu percebi que eu estava numa secretaria com um dos menores orçamentos do Estado e nós pudemos fazer muito. Muito por quê? Pela força de vontade, pela garra, pela forma de você liderar as suas equipes. E foi onde eu percebi que existem muitas políticas que podem avançar, mas que, infelizmente, as pessoas que estão assumindo secretarias, pessoas que estão no poder, não têm o interesse, não entram nesses cargos para trabalhar pela população. Então, isso ficou muito claro quando eu tive essa experiência. Para ter uma ideia, em um ano nós fizemos mais de 50 mil atendimentos no PAC em Movimento, conseguimos atender pessoas com deficiência, conseguimos chegar até aldeias indígenas, onde nunca o Estado havia chegado antes, levamos atendimentos para ribeirinhos, conseguimos conhecer mais de 22 municípios em apenas um ano e conseguimos aumentar o número de delegacias da mulher, melhorar a estrutura da delegacia da criança e, pela primeira vez na história, interiorizar o serviço de atendimento a vítimas de violência contra mulher, crianças, idosos e pessoas com deficiência. Essas estruturas só existiam na capital e nós conseguimos levar isso para o interior. Fui até Brasília, consegui uma emenda da bancada. Por unanimidade, nossos deputados federais e senadores aprovaram 10 milhões de reais para a construção da Casa da Mulher Brasileira. Esse recurso ficou na conta da secretaria e até hoje não vimos a Casa da Mulher Brasileira, que na época que eu saí, a previsão de entrega desta casa era para abril de 2022. Então eu pergunto, para onde foi o dinheiro da Casa da Mulher Brasileira? Cadê os nossos gestores? O dinheiro há quanto tempo no caixa? O dinheiro ficou lá desde que eu saí. Eu saí em 2020, 2021. Estamos agora e nada. O recurso não foi utilizado. Eu saí em 2020 e essa é uma estrutura que vai concentrar em um só local Delegacia da Mulher, Defensoria Pública, o Serviço Psicossocial, tudo num mesmo lugar. O recurso na conta, o projeto aprovado pelo governo federal e a falta de vontade dos nossos gestores estaduais. Então, isso que me mostrou, poxa, quando eu estive lá, fiz todas essas coisas. Depois que eu saio, os projetos pararam e a gente vê agora nas outras secretarias o que está sendo feito com recurso público. Então, isso é o que me motiva a dizer, nós realmente precisamos assumir o governo para mostrar que quem quer fazer, faz. A propósito, como é que está a sua relação com o governo do Estado? Algumas pessoas que já conhecem a senhora, têm uma visão que a senhora é alguém muito próximo do governo do Estado, do governador Wilson Lima, outras já têm uma visão mais crítica a este respeito. Como é que é a sua relação com o governador Wilson Lima e com o governo Wilson Lima? Eu não tenho relação com o governador, eu assumi a secretaria como realmente uma técnica, vindo da Justiça para assumir a Secretaria de Justiça. Entrei, fiz o meu trabalho, mostrei que mesmo sem ter apoio de recursos para a Secretaria, fizemos muita coisa e desenvolvemos muitos projetos e trabalhos dentro da Secretaria. A partir do momento que a gente percebeu que o governo estava caminhando por um lado que não é aquilo que eu concordo, eu pedi para sair,
porque eu tenho o meu cargo, tenho a minha independência, a minha autonomia, e foi a melhor coisa que eu fiz, porque eu voltei para a Defensoria Pública, conseguimos, diante de um projeto que eu já coordenei desde 2018, ganhar um prêmio nacional, o prêmio Inovare pela Defensoria Pública, mostrando que onde eu estou, eu faço a minha parte. Se eu estou como secretária, trabalho e mostro competência. Se eu estou como defensora pública, trabalho, ganhamos um prêmio nacional, ou seja, onde eu estiver, eu vou fazer a minha parte, seja como juíza, como secretária, como defensora ou, quem sabe, no futuro, como governadora do Amazonas. A senhora também tinha uma proximidade muito grande com o vice-governador, Carlos Almeida, que também é defensor público e me parecia alguém também que, naquele período pré-eleitoral para a disputa da Prefeitura de Manaus, incensava bastante também o seu nome como opção de uma candidata à prefeitura por parte do governo. E como é que está a relação de vocês agora nesse momento? Sim, o Carlos Almeida, ele também é defensor público, eu o conheço da defensoria. Depois que assumi a secretaria, conversei com ele, pedi um apoio para as pautas da Secretaria de Justiça, mas também depois que eu saí do governo, não tive mais contato com ele. Acredito que a partir do momento que eu rompi essa relação de dizer não faço parte deste governo, também não tive mais contato, nem com o governador, nem com o vice-governador. Qual a sua avaliação sobre o governo Wilson Lima, atual pré-candidata? Uma decepção, uma tragédia. Eu esperava que esse seria um governo, eu apostei nesse governo. Inclusive fiz parte dele no início porque eu acreditava que seria naquele momento a mudança. Eu realmente tinha muita expectativa de que seria um governo diferente. E, infelizmente, vimos que as velhas práticas, os mesmos acordos continuaram sendo feitos e a população foi deixada em segundo plano. E acredito, inclusive, que foi pior do que tudo que já vimos, pois o que passamos aqui na pandemia escancarou a ferida da saúde, que não é só do atual governo, mas que vem de todos os governos anteriores, mas que agora, pela incompetência da gestão, ficou mais evidente e o Amazonas virou, infelizmente, notícia internacional, notícias nacionais, mostrando apenas coisas ruins, mostrando as mortes, mostrando o desespero do nosso povo pela ausência de uma gestão. Então, isso para mim foi uma decepção e eu falo sempre para as pessoas, nós fizemos a nossa parte, nós apostamos que naquele momento haveria uma mudança, não foi culpa nossa, é culpa do gestor, mas a decisão está nas mãos do povo, então o mesmo povo que apostou e colocou é o povo que vai agora tirar. Está chegando muito comentário aqui a respeito da sua entrevista, muitas perguntas, as pessoas ansiosas para saber a sua opinião a respeito da disputa para presidente da República. O PDT tem candidato a presidente Sim. da República, mas vamos já chegar aí. Eu queria, para fechar essa questão de gestão, a senhora participou da desocupação, como gestora da desocupação do Monte Oreb, que foi um momento assim, muito tenso, acho que é um momento histórico também para o estado do Amazonas. Houve uma série de críticas também em relação à força da polícia, né, a forma de desligar as luzes dos moradores, aquela condição toda, o que aconteceu, a senhora viu por dentro o que aconteceu, qual é a sua avaliação hoje? A senhora acha que houve algum excesso, a senhora ajudaria ou poderia fazer diferente naquela ocasião, hoje, enfim? Queria que a senhora avaliasse que foi o Monte Oreb. E foi, lembrando, todo mundo sabe, que foi dias antes, né, do fechamento, né, de toda aquela questão da necessidade do isolamento das pessoas por causa da pandemia. E eram muitas famílias, né, que tiveram de sofrer as consequências da desocupação. Rosiane, naquele momento realmente foi uma desocupação histórica, porque no nosso estado o que nós estávamos acostumados a ver era tiro, sangue, pessoas na frente fazendo aquele cordão de isolamento e sendo violentadas fisicamente, mulheres, crianças. E o nosso desafio, eu como secretária de Justiça e como coordenadora do social naquele momento, o nosso desafio era entrar nas casas com a equipe social, fazer o cadastro para que aquelas
famílias tivessem a oportunidade de receber um auxílio de R$ 600 para que elas pudessem alugar uma residência em condições de habitabilidade. Ali, as pessoas não tinham esgoto, água potável, viviam numa situação completamente insalubre. E realmente conseguimos, sem violência policial, as equipes sociais fazerem o cadastro e hoje 2.204 famílias recebem este auxílio para que elas possam alugar um outro local e viver com dignidade. Então, acredito que foi algo muito tenso, uma das ações realmente mais emocionantes pelo perigo e principalmente por termos conseguido manter a dignidade e a segurança daquelas pessoas que estavam ali, tanto das equipes como da população. Então, ter o social junto com a polícia mostrou que é possível fazermos reintegração de posse onde o social está em primeiro lugar. Certo, olha, vou ler algumas mensagens rapidamente aqui dos ouvintes. A senhora tem vários fãs se manifestando aqui na nossa live, no YouTube. Futura governadora do Amazonas, mulher de muita fibra, coragem, guerreira, Carol Braz é o nome dela. A Dilson, que está comentando isso. Essa é a política que vivemos aqui no Amazonas, da miserabilidade, infelizmente. Deixa eu ver aqui, Juliana da Costa também chama a senhora de futura governadora, o Amazonas precisa de você. O Andsel, fechado com Carol Braz. Carol Braz, a mudança, Nascimento Júnior. Roner, maravilhosa, doutora Carol Braz, concordo com cada palavra. Enfim, agora chegou também mensagens pelo celular, doutora Carol Braz. Tem um questionamento aqui de um ouvinte, ele pede para não ser identificado. Ele é servidor público. Ele diz que o projeto foi aprovado na semana passada, que o dinheiro ainda está na Caixa Federal e ele se refere à Casa da Mulher Brasileira. Diz que o governo estadual tem contrapartida de 6 milhões. Mandou até um print aqui que eu não consigo entender exatamente o que está posto nesse momento. A senhora quer comentar? Não, esse recurso ele já estava na conta da secretaria desde que eu saí. E não havia essa contrapartida de 60% por parte do governo, principalmente porque esse é um projeto do governo federal. E nos governos anteriores, esse recurso era do governo federal, inclusive o próprio custeio da casa, por 2 anos, era mantido pelo governo federal. No atual governo, o projeto continuou, mas o pagamento precisava ser por parte do Estado. Então, na verdade, esse recurso não é uma contrapartida, porque o recurso já é do Estado por meio da emenda da bancada de deputados federais e senadores do Estado do Amazonas. Então, esse recurso já é um recurso nosso, da nossa bancada. Então, por isso que muito me estranha que a gente não veja nenhuma notícia, que a gente não saiba o que aconteceu com o recurso da Casa da Mulher Brasileira. A senhora acha possível eleger como principal problema do Estado do Amazonas que deve ser enfrentado pelo próximo gestor? Acredito que a saúde é o ponto principal. E não só a saúde da capital, mas principalmente a saúde do nosso povo do interior. Hoje nós somos o primeiro estado em morte de mulheres por câncer do colo do útero. A dificuldade das nossas mulheres terem acesso aos exames preventivos e quando ela faz o exame no interior, o tempo que ela demora para receber o resultado e se ela identifica uma pequena lesão que pode ser curada, ela precisa vir até Manaus para fazer exames simples de colposcopia, se precisar de uma conização, tudo isso precisa ser feito aqui. Por isso que ainda como defensora, fiz uma audiência pública e convoquei todas as autoridades da saúde para que realmente essa situação seja solucionada. Desta audiência, conseguimos uma vitória, que foi a descentralização dos serviços de conização. Não são feitos mais apenas no SECOM, estão sendo feitos também no Delfina Aziz, mas ainda não avançamos para as mulheres do interior. E assim como as mulheres não conseguem fazer os exames preventivos, homens também estão morrendo porque não têm acesso ao seu exame de próstata. Isso é um exemplo, mas cirurgias simples, consultas simples não são realizadas.
contadas. Hoje, mães e pais de crianças com deficiência não têm acesso a um neurologista para certificar, para dar um laudo para essa criança. E muitas famílias hoje, sem ter condição de iniciar o tratamento, porque sequer tiveram acesso a um laudo médico. Então, a saúde está gritando por socorro, e isso envolve as nossas vidas e a vida de todo o povo amazonense. Os 2 exames que a senhora citou em relação à saúde da mulher foram muito citados na CPI da Saúde, na Assembleia Legislativa, quando eles identificaram em outros governos, inclusive, irregularidades relacionadas à oferta desses exames no interior do Amazonas. É como se eles foram pagos e não foram executados para a população. É algo muito complexo. Se eu puder complementar, no que se refere ao câncer de mama, olha a incompetência das gestões, e não só da atual gestão. Há 10 anos mandaram mamógrafos para fazer exame de mamografia nas mulheres do interior. Esses equipamentos chegaram e os diretores não sabiam o que fazer nem como utilizar. Depois de 5 anos que os mamógrafos foram, mandaram os técnicos para operar os mamógrafos. E aí, quando eles chegaram no interior, os mamógrafos já estavam deteriorados, quebrados. Inclusive, nessa audiência pública, a população informou que em um município o mamógrafo estava sendo utilizado como peso de porta. Então, é uma falta de gestão tão grande que, se você manda um equipamento e não manda uma equipe para operar aquele equipamento, não vai adiantar. Então, essas foram denúncias coletadas na audiência pública e vimos que realmente a saúde está abandonada. O dinheiro público ele não é desperdiçado só pela corrupção, mas também a má gestão que coloca, como foi exposto aí, realmente o dinheiro jogado pelo ralo. O Arthur tem uma pergunta para a senhora, vamos entrar um pouquinho nas perguntas mais políticas da sua consolidação aí como candidata. Só para o ouvinte que está chegando agora, a gente está entrevistando a pré-candidata ao governo do estado do Amazonas, Carol Braz, para quem não está acompanhando pela live, na live tem todo o GC, todas as informações, mas para o ouvinte que está acompanhando pela frequência 93.7. São várias perguntas que estão chegando, a gente está selecionando algumas, mas tem uma aqui do Ricardo questionando o seguinte: pré-candidata, a senhora se desincompatibilizou da pasta antes do prazo para a eleição de 2020, mas acabou não disputando a prefeitura de Manaus. O motivo para rachar com o governo foi não ter apoio? A gente realmente não teve apoio naquele momento, e a partir do momento em que você percebe que também, como secretária, as secretarias hoje estão todas politizadas, o governo perdeu a linha mestre de pensamento, não há planejamento. Quais são as propostas hoje do atual governo para melhorar o turismo, para desenvolver o pequeno agricultor do interior? Não existem mais essas propostas. Cada secretaria trabalha de forma isolada. Então, eu não quero fazer parte disso, e vendo também os desvios de corrupção, vendo as denúncias no STJ, eu tenho um nome, uma honra e a minha dignidade. Por isso que eu não quis mais fazer parte desse governo. Olha, uma outra pergunta que tem a ver também com essa construção política de palanque. A senhora tem quantos nomes de expressão ao lado da senhora? Nomes de expressão são pessoas que já são conhecidas na política, que também ajudam a divulgar, a colocar o nome em maior evidência e ajudam também a pedir votos, né? E Prefeitura de Manaus, a senhora conversa com o prefeito, a senhora acha que é importante um apoio de prefeitura, de prefeito de Manaus nessa disputa? Ainda não conversei com o prefeito de Manaus, ele realmente tem mostrado bastante alinhamento com o atual governador, mas tenho no nosso partido, ao meu lado, o pré-candidato ao Senado, Luiz Castro, que foi muito bem votado na última eleição, teve mais de 580 mil votos, um homem sério, um homem muito respeitado pela população e que a gente sabe que naquele momento, por muito pouco, por menos de 20 mil votos, o senador Eduardo Braga alcançou esta vaga do Senado. A gente acredita que agora o Luiz Castro vai chegar, vai conseguir realmente obter essa vaga do Senado. E dentro do PDT temos uma candidatura nacional, que é a candidatura de Ciro Gomes, mostrando realmente uma independência do partido, mostrando que estamos trazendo uma alternativa aos nomes já consolidados. E quando o Arthur pergunta se realmente ali não houve apoio para uma candidatura, eu trago para o nosso ouvinte a seguinte situação.
Muitos destes que estão no poder não querem uma mulher da justiça, uma mulher que vai colocar o recurso público para ser utilizado nas obras públicas para o bem da comunidade, para o bem da população. Então, entre os que já estão se aproveitando do poder, o meu nome não é um nome que eles querem. Por isso que nós temos que vir como? Com o apoio do povo. O meu compromisso é com a população do Amazonas, porque os poderosos não querem perder hoje essa situação que infelizmente estamos vendo do nosso dinheiro sendo utilizado da forma totalmente errada. A gente está indo para os 4 últimos minutos de entrevista, vou acelerar um pouquinho que eu tenho algumas ainda. Queria que a senhora falasse rapidamente como é que está a construção da chapa estadual e federal. Eu falei com algumas pessoas, até indígenas, que falaram que foram convidadas pela senhora a se filiar no PDT para disputar a eleição para deputado estadual ou deputado federal. Sim, nós temos candidaturas indígenas, temos Naldo Moura como pré-candidato estadual, temos Stones Machado, professor Bibiano também concorrendo na chapa estadual, jornalista Meike Farias, temos também na chapa federal o doutor Mário Viana, um médico que, inclusive, combateu muito e que foi um dos autores, presidente do Sindicato dos Médicos, que ali combateu toda a questão da crise na saúde, e ele mostra muito bem que ele já vinha pedindo uma intervenção na saúde antes mesmo de estourar a pandemia. Porque, se você se recorda, o início da gestão, o governo passou mais de 6 meses sem pagar os profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, maqueiros. Então, mesmo antes da pandemia, a saúde já vivia um caos. Então, estamos formando aí uma chapa robusta de pré-candidatos, todos pessoas que também combatem o que é errado, pessoas que têm esse ideal de transformar e de melhorar o Amazonas. O Jonas, nosso ouvinte, mandou 2 perguntas, é muito interessante, vou colocar as perguntas do Jonas. Ele diz, caso a senhora não chegue a um segundo turno, a senhora dialogaria com outros políticos que estão disputando o governo do Amazonas? Uma pergunta do Jonas. Jonas, eu nunca me neguei a dialogar com ninguém. A política, ela é a arte do diálogo. Mas nós temos eu tenho as minhas convicções, eu tenho o meu pensamento, então é muito difícil que eu aceite algo que virá contra as bandeiras que eu defendo, porque eu mantenho a minha coerência em tudo aquilo que eu falo. Então, dialogar é algo necessário e algo positivo para a política, porque precisamos avançar. Mas o diálogo é diferente de você baixar a cabeça e de se submeter àquilo que você não acredita e você não defende. Mais uma pergunta do Jonas, é importante, tem a ver com economia, com Zona Franca de Manaus. Ele coloca aqui a proposta de reforma tributária de Ciro Gomes, seu candidato à presidência da República, é juntar vários impostos, inclusive o IPI, num só. É o chamado IVA, né, Imposto de Valor Agregado. Isso não seria ruim para a Zona Franca? Qual a sua posição sobre esta questão? Também tem pergunta de ouvinte sobre Zona Franca, perguntando como é que ficou a questão do STF, ADI, na Zona Franca. Ele ainda teve aquela decisão liminar do ministro Alexandre de Moraes e ainda não entraram no mérito. E a previsão, a expectativa é que não vá tão cedo para o plenário do STF. E aí essa pergunta do Jonas sobre a proposta de Ciro Gomes a respeito dos impostos. Conversei muito com Ciro Gomes e, além de proteger e salvaguardar os empregos da nossa região, também queremos trazer, junto com Ciro Gomes, uma indústria da saúde para o interior do estado e fomentar o turismo. A Zona Franca hoje está sofrendo esses ataques do governo federal estamos ainda aguardando o cumprimento desta decisão para realmente tirar os nossos produtos para que a gente não sofra com a concorrência do resto do país e precisamos também avançar. E é exatamente isso que Ciro Gomes traz, junto com o governo do estado, fortalecer a industrialização do interior do estado também, com os nossos produtos regionais e trazer para o Amazonas essa indústria da saúde. Hoje, se a gente parar para pensar, o Brasil importa inúmeros materiais médicos que poderiam ser produzidos aqui e tornar o nosso país autossuficiente para a manutenção dos hospitais locais e desenvolver também a nossa região. Não ficou claro ele se posicionar, inclusive o candidato à presidência, o Lula, meio aqueles ataques do governo Bolsonaro, os decretos, ele se posicionou dizendo que a Zona Franca precisava ser preservada. A senhora conseguiu
tirar do Ciro Gomes algum tipo de compromisso neste sentido, no programa dele, que ele deve apresentar à Justiça Eleitoral como programa de governo? Sim, e inclusive ele defendeu a autonomia e a manutenção dos benefícios, porque isso é algo constitucional. Então, se nós tivermos um presidente descumprindo os benefícios previstos na Constituição, que é o que está acontecendo agora com o atual presidente, e por isso houve a necessidade dessa intervenção do Supremo Tribunal Federal, nós também temos o compromisso de Ciro Gomes de manter todos os benefícios que foram assegurados para a nossa Zona Franca. E isso nós ouvimos dele. Inclusive, estive em Brasília, numa comemoração do centenário de Leonel Brizola, e tive a oportunidade de conversar com ele e mostrar a necessidade da manutenção dos nossos empregos e principalmente, Rosiane, da segurança jurídica, porque o que mais nos preocupa é essa insegurança que o ato hoje do governo federal traz para as nossas empresas. Isso gera a dificuldade de trazermos novos investimentos para o Estado se a qualquer momento o governo federal continuar baixando decretos que estão tirando os nossos benefícios. Muito bem, nós ouvimos aqui a pré-candidata ao governo do Amazonas, até este momento a única pré-candidata mulher ao governo do Amazonas, Carol Braz, por meia hora. E essa entrevista, quem pegou no final, Arthur, está disponível, vai ficar disponível no canal no YouTube. Carol Braz, muito obrigada pela entrevista, boa sorte aí na sua caminhada. Obrigada, Rosiane, obrigada a todos os ouvintes e a todos que mandaram mensagens carinhosas. Obrigada, Arthur.